O irmão Arthur ele mandou o seguinte texto para mim. Irmão Adolfo, o que você me diz da organização eclesiástica na igreja nos dias de hoje? Concorda que o modelo atual, um homem só ensinando e guiando o culto e todos os outros assistindo, seja um modelo bíblico, com base em Atos e nas cartas paulinas? E o que pensa do pastor, a base bíblica? Seria o pastor um cargo dentro da igreja ou um dom? Ao ler algumas passagens, eu tenho uma ideia de que a reunião da igreja era menos unilateral. Por exemplo, 1 Coríntios 14, 29 a 33 diz: tratando os profetas, falem 2 ou 3 e outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Se vier uma revelação a alguém que está sentado, cale-se primeiro. Pois se vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Pois Deus não é um Deus de desordem, mas da paz, como em todas as congregações dos santos. Para mim parece muito mais ser um ambiente onde vários podem falar do que uma palestra, onde todos escutam uma só pessoa. Por favor, gostaria de ouvir sua opinião sobre isso, irmão. Desde já agradeço e um grande abraço. Primeiro ponto, eu peço para você se inscrever no canal, assinar as notificações. Na descrição do vídeo você encontra um bacharel em teologia. E eu peço que você acompanhe esse vídeo até o final e depois disso comente. Deixe seu comentário do que você achou, ok? Vamos ao vídeo. Bom, Arthur, primeiro ponto, se você pegar Apocalipse 1:3, é bem interessante. Apocalipse 1:3, eu gosto muito desse verso, porque ele fala o seguinte, eu depois vou gravar um vídeo só, tanto que esse foi o primeiro versículo citado no meu canal. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Veja que o texto fala assim, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia. Traduções que trazem bem-aventurado aqueles que leem, está errado, ela é uma contextualização. Não é que está errado, é uma contextualização para os nossos dias, mas não está de acordo com o original. No original está exatamente bem-aventurado aquele que lê, né? Makarios ho anagnosko, né? Aquele que lê, né? Anagnosko. Aquele que lê. Então você tem uma pessoa lendo e várias pessoas ouvindo. E bem-aventurados os que ouvem as palavras dessa profecia. Então você tem uma pessoa lendo e várias pessoas ouvindo. Então, de acordo com o livro de Apocalipse, ou pelo menos com o que João já dá aqui de cara nos primeiros versículos do Apocalipse, você tem uma pessoa falando e as outras ouvindo. O próprio texto que você mencionou aqui, se vier uma revelação, alguém que está sentado, cale-se primeiro, né? Pois vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez. Paulo está botando ordem no culto. O que ele falou? Todos podem profetizar. Se todo mundo quiser falar, todo mundo pode falar. Só que cada um por vez. Cada um por sua vez. Então, como que funcionava o ensino na igreja? Uma pessoa falando e as outras ouvindo. Quando você tinha mais do que isso, dava em desordem, que é o tema que Paulo está tratando aqui. 1 Coríntios 14, ele trata muito da organização da igreja, a ordem no culto. Entendeu? Então aqui ele está botando ordem. E essa ordem ela é seguida no livro de Apocalipse. Né? Bem-aventurado aquele que lê e os que ouve. Quero abrir um pontinho aqui para aquele tipo de pregador. Se você é aquele tipo de pregador que sobe no púlpito para contar sua história, ou aquele pregador que conta história atrás de história, mano, velho, dá raiva. Dá raiva, mano. Eu não fui lá na igreja para ouvir você contar sua história, não. Se eu quiser saber da sua história, eu vejo o seu Facebook, eu chamo você pro almoço em casa, a gente vai numa lanchonete, sei lá, meu. Mas se eu tô sentado na igreja, meu amigo, é para ouvir a palavra de Deus, não é para ouvir sua história, não. Beleza? Fechado esse ponto aqui, seguinte. Então, segundo a Bíblia, o culto é para ser lido, uma pessoa falar e ser lido a Bíblia. Não é a sua história, não. É ser lido a Bíblia. Tá? Então você tem essa organização. Quando você tinha mais de uma pessoa falando, era desordem. Era desordem. Ok? Então basicamente é isso aí, Arthur. Não tem muito segredo não. Sobre o cargo de pastor. Eu tenho que dar uma conferida certinho, porque eu gravei um vídeo falando sobre ancionar. O que acontece? A liderança local era o ancião. Né? A liderança local era o ancião. Tá? Como que a igreja se organiza hoje?
Cara, eu não tenho críticas a nenhum modelo de igreja que é seguido hoje, porque a organização da igreja ela é uma questão social. Por exemplo, uma igreja na Grande São Paulo, vamos pegar aqui a Grande São Paulo, vamos falar de São Paulo capital, a terceira maior cidade do mundo, ou uma das maiores cidades do mundo, e a maior cidade da América Latina, uma megápole ou megápole. Como é que a igreja vai se organizar lá? Eu digo igreja local, a igreja do seu bairro, do bairro do cara lá que mora na capital. Ela é um pouco diferente de uma igreja que vai se organizar, por exemplo, numa cidade pequena no interior do Ceará. Aí você fala, nossa, por que você está mencionando isso, Adolfo? Se você pegar, por exemplo, a igreja central batista, a igreja central presbiteriana, a igreja central adventista de São Paulo, o cara para virar ancião lá, ele vai ter que ser bichão, mano. Ele vai ter que ter uma faculdade ou duas, ser um cara que tem conhecimento. Aí você fala, mas por que, Adolfo? Porque ele está sendo ancião da igreja central, da igreja dele, né? A igreja central de São Paulo. Agora vamos lá, uma cidadezinha lá no Ceará, Juazeiro do Norte. Vamos pegar uma cidadezinha como Juazeiro do Norte. Não vou falar de Santana Cariri, que Santana Cariri está se tornando uma grande cidade. Mas vamos pegar Juazeiro do Norte, uma cidade bem conhecida. Eu não sei o nome de outras cidades, então, como exemplo, quantos habitantes tem Juazeiro do Norte? Quantas pessoas são letradas? Quantas pessoas têm faculdade? Então, a escolha da liderança local lá, necessariamente, não vai. O critério da liderança local lá não vai ser o mesmo critério da liderança local da cidade central de São Paulo. Tá entendendo? Basicamente é isso. Então a igreja ela tem a liberdade, toda igreja ela tem a liberdade de se organizar da maneira que ela achar melhor, porque o contexto vai exigir isso. O contexto, tá? Então no caso de ancianato, de liderança, até de pastorado. Agora a questão de nomes, vai chamar de ancião, de presbítero, de diácono, de missionário, de pastor, de papa, de apóstolo, seja lá o que você quiser chamar, o azar é seu, mano. A escolha é local. Cada igreja escolhe o nome, a organização, a maneira como ela vai abordar, de acordo com a sua necessidade. Então, por exemplo, a gente pega a Assembleia de Deus. Como é que as igrejas, eu vou mencionar a Assembleia de Deus, mas aqui as pentecostais de maneira geral. As igrejas pentecostais, como elas se organizam? Um cara chega, aluga um galpão, começa a fazer o culto com a família dele, convida um vizinho, convida outro vizinho, faz o trabalho missionário, quando vai ver tem uma igreja formada ali. Você tem um líder local, o responsável, e você tem a igreja ali. Depois ele vai levantando outros líderes ali. É assim que funciona. Se você pega a igreja adventista, você tem um trabalho missionário feito, aí vai formado um pequeno grupo, é o mesmo esquema, é formado um pequeno grupo. Quando você soma lá 12, 13 pessoas, já começa-se a trabalhar a votação, né, para escolher a liderança local ali, né, fórum missionário, e aí você tem ali os anciões, iniciando os anciões, e quando a igreja ganha um corpo de membros, 50 a 100 membros, aí é formada uma igreja, é fundada uma igreja mesmo, né? E aí você tem a formação da igreja batista, dos batistas, dos presbiterianos e assim vai. Então cada igreja ela se organiza, ela se estrutura de acordo com a sua necessidade ou com a sua prioridade. E isso, eu não vou dizer que não tem muito a ver com a Bíblia, eu vou dizer que isso tem muito a ver com a necessidade local. Por exemplo, naturalmente o ancianato ele é formado por pessoas mais velhas. Naturalmente tem que ser formado por pessoas mais velhas. O presbiterato também, que igreja que usa o nome presbítero e outras igrejas do ancião, elas têm que ser formadas por pessoas mais velhas, pessoas mais experientes, né? Pessoas que de certa forma já tem um cabelo branco, já tem um calos nas mãos, cicatrizes, pancada, pessoas experientes, que não sejam neófitos. Mas vamos supor, chegou um cara lá, 25 anos de idade, ele é missionário, chegou na igreja, chegou na cidade, no bairro, e ele abriu a igreja, formou a igreja. Não dá para ele pegar uma pessoa que tenha cabelo branco que acabou de chegar na igreja, ela é neófita. Então às vezes ele vai ter que desempenhar a função de chefe máximo ali, né? O de ancião, de primeiro ancião, de pastor e tal, e ele vai ser mais novo do que muita gente. Então você tem a necessidade.
É claro que com o passar do tempo, as pessoas mais velhas vão tomando a frente, quem está mais tempo na igreja vai tomando a frente, ou quem tem o dom da liderança vai tomando a frente, e aí vai naturalizando. Normalmente, por exemplo, quem comanda a igreja são os homens, mas existem casos, por exemplo, de mulheres serem as líderes. Uma mulher liderar, ou uma, ou duas, ou três mulheres liderarem o trabalho missionário e desbancar o desenvolvimento, né? E por aí vai. Então é a questão local. O trabalho missionário ele é uma questão. A organização da igreja localmente, ela vai de acordo com a necessidade, entendeu? É claro que depois de estruturada uma igreja ali, as coisas se normalizam. Naturalmente as coisas tendem a se normalizar. Mas aí as coisas vão caminhar, entendeu? Por exemplo, imagine aqui, eu moro numa cidadezinha pequena, né, 100 mil habitantes, que é Caçapava. Digamos que a cidade de Caçapava comece a crescer muito, comece a vir muita gente, comece a construir muita casa, venham muitas empresas. E daqui 10 anos a cidade de Caçapava tenha 200 mil habitantes ou até 300 mil habitantes. Ela se torne maior do que Taubaté dentro de 10 anos. A organização da igreja que é hoje, de qualquer igreja que é hoje aqui, ela vai mudar dentro de 10 anos. Porque vai haver mais necessidade, mais exigência para a liderança e por aí vai. Entende? Então, basicamente é isso. O sistema, a organização, ela é diferente da de São José dos Campos, que tem 800, quase 1 milhão de habitantes. Entendeu? Que é uma cidade do lado. Então, a organização ela é local e eu acho que tem que ser respeitado isso. Né? Eu acho que tem que ser isso. Não é tanto uma discussão se está dentro da Bíblia ou não, é a necessidade local mesmo. Acabou. Por exemplo, em países muçulmanos, que a igreja é proibida de ser aberta, não dá para você ter o primeiro ancião, o segundo ancião. Não. Você tem um responsável pela igreja ali e acabou. Ele é o responsável pela igreja. Só que a igreja não pode existir, né, de maneira como a gente tem hoje, uma igreja aberta, bonita, cristã. Não pode. Por quê? Porque senão ela vai ser quebrada, ela vai ser queimada, as pessoas vão ser perseguidas. Você tem que ter um membro lá, a igreja subterrânea. E ela é igreja? É igreja. Ela tem organização? Tem. Mas não é igual a nossa ocidental, aqui no século XXI, bonitinha. Não é a mesma. Então falando do século XXI, do outro lado do mundo. Entendeu? Então, a igreja ela é local. Uma igreja, como ela se organiza numa tribo indígena? Como é que a igreja vai se organizar numa tribo africana? Tá entendendo? Então, a necessidade da igreja, da organização, ela vai de acordo. Seria isso. Então isso entra muito na questão do pastor também. Você falou do ancianato. Mas o ancião e o pastor para mim são quase que o mesmo cargo na minha visão. Hoje a gente chama de pastor aquilo que a gente chamava de ancião antigamente, né? O pastor ele tem que dialogar com o ancianato, com o presbiterato, não tem como, né? Não tem como. Particularmente eu acho muito difícil um pastor que não consiga dialogar. Então ele não está acima do ancianato. O que manda na igreja local é o ancianato. Não tem como. O cara pode ser o pastor pica das galáxias. Ele não consegue comandar uma igreja se ele não comandar um ancianato. É isso. Entendeu? Então essa é a minha opinião e por aí vai. Beleza? Deus abençoe seus estudos e fique com Deus. Tá?